Hoje está movimentado, por sinal, temos bastantes assuntos importantes, mas já queria começar repercutindo contigo, ouvindo a sua opinião sobre o referendo da Venezuela. De fato, né, qual que é a possibilidade que você enxerga desta tensão poder evoluir e até mesmo chegar aí a se tornar uma guerra entre Venezuela e Guiana? Paula, eventos internacionais desse tipo, normalmente podem sair de controle, pode sair da mão dos atores. Uhum. Essas ameaças, esse balançar dos sabres, eles podem chegar a um ponto que é um ponto de tip-over, onde você investiu tanto na retórica que você tem que tomar uma ação, tem que tomar uma atitude, e eu tenho medo disso com o Maduro, né? Essa personalidade do caudilho latino, essa imagem, essa entidade retrógrada do machão latino-americano, né? Falar muito e chegar a um ponto que retroceder custa mais caro do que agir. Essa é a preocupação que eu tenho. No entanto, né, nós já vimos situações similares e a Venezuela está na mais profunda penúria, né? Fazer uma guerra contra qualquer país não está no interesse da Venezuela, uma vez que tem muito pouco dinheiro à disposição da Venezuela para fazer isso. Existe sim a possibilidade de entrada, por exemplo, do grupo Wagner, que se mostrou à disposição da Venezuela. Isso é uma das coisas que me preocupa. A entrada de um grupo de mercenários como o grupo Wagner chamaria por parte da Guiana a possibilidade da entrada de tropas de outros países, como, por exemplo, da França, da Inglaterra, de países mais desenvolvidos, para evitar esse tipo de confronto que poderia chegar, inclusive, em localidades como a própria Guiana Francesa, que é parte da França. Então, isso gera uma preocupação. No entanto, eu acho muito baixa a possibilidade disso eclodir numa guerra, especialmente que o Brasil está lá no meio e as tropas da Venezuela precisariam passar pelo território brasileiro para poder se reabastecer, uma série de preocupações. E o Brasil não vai topar uma participação numa guerra, ainda mais dando ganho de causa para a Venezuela. A retórica brasileira, sim, fala de Maduro, de toda essa história que começou com Chávez, o movimento bolivariano, mas até um certo ponto. Existe a primazia do pragmatismo e o pragmatismo do Lula sempre impera, né? Não se furta a falar besteiras, mas no fim do dia ele é pragmático. Então eu acho muito difícil que isso acabe numa guerra. Entretanto, existe aquele poderzinho do ameacei tanto que agora eu tenho que fazer alguma coisa que me preocupa nas figuras, essa figura do caudilho que me chama a atenção. Até porque há um interesse muito grande e a Venezuela precisaria aumentar ali seu desenvolvimento através dessa região. A gente tem informação aqui de que o governo brasileiro já anunciou que a inteligência da Polícia Federal monitora ali a fronteira em meio ao aumento da tensão entre Venezuela e Guiana. Então, relatórios ali estão sendo emitidos do monitoramento que pode ali embasar em eventuais decisões do presidente Lula, que até então, como você disse, trouxe a declaração de que está avaliando, está ali no meio termo para entender o que pode acontecer. Então, através desse relatório da PF, é que Lula vai tomar decisão para impor ali uma fala mais imponente em relação a este assunto, né? E ele disse ali que a América do Sul não está precisando de confusão, a inteligência já está lá, porém, a gente sabe que essa questão é foco de uma tensão que pode acabar em guerra entre Guiana e Venezuela, sendo que o Brasil está ali na fronteira, né? Como é que você enxerga essa situação? Como que o Brasil deve se posicionar, sabendo do histórico do presidente Lula, e quais consequências pode trazer para a gente, já que estamos ali nessa fronteira? Isa, palavra é barato. A gente fala e a gente só gasta saliva, não gasta muito mais que isso. A ação custa caro. Seria muito problemático, seria muito negativo vamos dizer assim, no quintal do Brasil, uma guerra que pode chamar, inclusive, tropas estrangeiras, tanto para auxílio, né, como o grupo Wagner, auxílio da Venezuela. Eles se posicionaram a favor e à disposição. Tem vídeos mostrando, obviamente, perderam o líder deles, mas eles ainda têm as tropas hoje estão sob comando de Moscou, quer dizer,
existe e sempre existiu uma intenção de Moscou em auxiliar e amparar o governo do Maduro, né? Isso sempre ficou claro. Pelo outro lado, existe a Guiana Francesa, né? E tem o Suriname do outro lado lá. Então, existe uma preocupação da entrada, né, dessa agressão por parte da Venezuela e parecido com o movimento que aconteceu há quase 2 anos atrás na Ucrânia, essa invasão descabida por parte da Rússia. Isso pode criar uma situação que você tenha tropas estrangeiras formando um tipo de impacto, né? um esquadrão que impeça essa anexação. E isso seria horrível para o Brasil. Se mostraria uma falência do Itamaraty, da capacidade negocial do presidente Lula, da capacidade negocial da nossa diplomacia. O Brasil é o grande articulador na América do Sul. Quem deve tomar as rédeas da negociação do ponto de vista diplomático é sim o Brasil. O Brasil tem que estar inserido nisso, colocando os panos quentes e evitando que haja qualquer confronto bélico. Na incapacidade... Até porque, desculpa te interromper, confronto bélico a gente está vendo o mapa aí, né, a divisa, né, somos vizinhos de Venezuela, é que o mapa está ali um pouco mais no zoom, né, mas a gente vê aquela parte ali verde escura do mapa, é a fronteira ali do Brasil, exatamente, Brasil com Venezuela e Guiana, no meio. Você falou em confronto bélico, nós estamos bem ali no meio. Eles teriam que passar pelo Brasil para poder ocupar toda a região. Isso seria algo extremamente violento à região e isso, obviamente, impacta na atuação do Brasil como um participante ativo, protagonista no meio da diplomacia global. Então, a gente não precisa de uma desordem dessa monta no nosso quintal. É o nosso quintal, nós somos o hegemon da América do Sul. A gente que deveria tomar um protagonismo e falar, alto lá, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa aqui, não precisamos, como disse o presidente, de confusão, não é muito mais do que uma confusão, e isso é uma charada por parte do Maduro para que a gente tenha, para que o povo venezuelano olhe para o inimigo externo e esqueça do inimigo interno, né? Isso é clássico do livro do Clausewitz, né, On War, né, que é um clássico da leitura da literatura sobre relações internacionais. Como faliu dentro, a gente tem que buscar alguém fora para culpar pelas nossas mazelas. E nesse meio tempo, nós anexamos uma região que é muito rica em petróleo, pedra preciosa, etc. Só que o problema da Venezuela é o seguinte: ela já foi o segundo maior produtor de óleo do mundo, de petróleo do mundo. Hoje o Brasil e a Argentina, Argentina e México produzem mais do que a Venezuela. A Venezuela, se ocupar, senta em cima do petróleo e não sabe o que fazer com aquilo, porque não tem como fazer. Então, a Venezuela tem que ser acalmada, se não parada. Essa é a função do Brasil nessa confusão. Inclusive, Vandi, que a Venezuela tem uma das maiores ainda reservas, como você muito bem colocou, né? Ela já tem essa reserva, não consegue mais explorar por falta mesmo de capacidade financeira para isso. De fato, né? Você acredita que há mesmo um grande interesse da Venezuela na questão em si do petróleo da Guiana, ou pode ser até, na verdade, uma grande cortina de fumaça, exatamente, esse momento específico, já que Nicolás Maduro vem enfrentando aí uma queda bastante, né? A gente vê nas últimas pesquisas a Marina Corina, que é a oposição lá da Venezuela, crescendo bastante. Ano que vem tem eleições. Maduro pode estar aí usando deste momento, dessa situação, para mudar o foco e ganhar aí uma popularidade perante a população? Certamente. O impacto político, né? A movimentação do xadrez, os peões do Maduro, essa possível incursão ou ameaça da incursão é um artifício político para tirar o foco da mazela que existe dentro da Venezuela e mostrar a grande oportunidade que existe e ainda se fazer de vítima do colonialismo do século XVIII. O argumento é esse. Esse é um argumento falho, tá?
Nós já tivemos uma posição contrária pela Corte Internacional. Nós temos uma posição contrária de todo o mundo civilizado. No entanto, Maduro tem sim o apoio de Moscou. Moscou está entranhado numa situação muito complicada, não sei se seria capaz de ajudar, mas mercenários sempre podem. Hoje, em termos de capacidade bélica da Venezuela de fazer um ataque, eu tenho muita dúvida que poderiam até voar os aviões. Eu acho que o nível de desmantelo que a Venezuela tem, né, levando em conta a PDVSA, a empresa mais importante da Venezuela, provavelmente a única empresa que ainda está de pé lá dentro, que não tem condições de fazer aquilo que ela já foi uma das líderes mundiais de fazer, que é a exploração de petróleo, extração. A minha preocupação é que isso não teria condições de concluir ou de tentar uma guerra. Mas é aquilo que eu falo, me preocupa muito essa figura, que eu digo uma figura grotesca do machão latino-americano, falando que faz e deixa de fazer, que manda prender, manda soltar, e de repente ele investiu muito nisso, cruzou o Rubicão e é difícil de voltar. A minha preocupação é mais pelo temperamento do Maduro, que acabe chegando a um ponto onde ele investiu, ele fez uma fala muito peremptória, teve muito acesso à população e a população gostou da retórica, ficar muito caro voltar atrás. E essa que é a minha preocupação. Não acredito que isso seja o cenário mais objetivo, né? No entanto, em situações como essa, podem sair do controle essas falas e essas agressões. É função do Brasil estar no meio disso, uma vez que a gente está fisicamente no meio disso, e fazer com que nosso Itamaraty, o histórico Itamaraty, que tem um histórico de responsabilidade e atividade diplomática de alta qualidade, evitar um mal maior. O mal maior seria, de fato, a entrada, né, de tropas estrangeiras, porque a Guiana não tem condição de se defender. Né? A Guiana é aquela história de, né, como é que falaram, de um cabo e um tanque, o negócio se aparecer, cai. E a facilidade de brigar com a Guiana pode fazer com que Maduro crie coragem de usar essa história do cabo e do soldado aparecerem lá e empurrar a coisa numa situação que pode desencadear uma entrada de tropas estrangeiras, e isso seria uma desmoralização total para o Brasil. Agora, se essas tensões se escalarem realmente, quais impactos econômicos podemos ter aqui no Brasil? Impacto econômico é baixo, Isa. Economicamente, essa é uma região que impacta na possibilidade de uma parceria com a Guiana, uma possibilidade de uma parceria com a PDVSA, extração, a Petrobras tomar conta dessa oportunidade, uma vez que esses países têm condições remotas de produção, de investimento. Isso faz parte de um potencial, vamos dizer assim, pan-americanismo, né? Um sul-americanismo da Petrobras, que eu acho que deveria ser algo pensado, porque a Petrobras sabe fazer isso melhor que todo mundo que está por aí. Isso seria uma grande oportunidade para a Petrobras e fazer com que exista paz através do comércio e de investimento multilateral. Esse seria um bom uso de investimentos internacionais do BNDES, não é? Financiando o metrô de Caracas, né? Que leva nada a lugar nenhum. A ideia seria fazer investimentos desse tipo, que são estratégicos para o Brasil, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista de hegemonia na região, que é uma coisa que interessa sim ao Brasil. Isso tem a ver com segurança nacional. Do ponto de vista de impacto econômico, a grande preocupação seria se houvesse um ataque, alguma coisa que parasse a produção de petróleo na Venezuela. Isso traria tensão para os mercados. Tá? A Venezuela, apesar de ter caído muito a sua produção, é um produtor importante, e isso poderia ter um impacto negativo, fazendo que o petróleo subisse, e isso impacta a inflação aqui. Acho muito remota essa alternativa. Eu continuo apostando na retórica belicosa para animar o pessoal a votar para o Maduro, esquecer do inimigo interno e focar no inimigo externo, mas bala mesmo não acho que vai acontecer.
Vandique, eu também tenho uma pergunta para você, e antes dessa pergunta eu abri aqui o mapa para a gente dar uma olhada aqui, exatamente em qual região que nós estamos falando, né? Então a gente está aqui com Roraima, né, o estado do Brasil ali na Amazônia, e aí a gente tem aqui Guiana, que já está inclusive, né, nesse mapa aqui, ela já tem essa divisão justamente dessa região conhecida como Guiana Equeciba. Perdão, eu vi o nome errado, eu vou falar o nome corretinho aqui. Guiana Essequiba, perdão, é isso aí. E essa é a região aqui, ela é responsável por, ela tem 70% do território da Guiana, que era uma área justamente da Inglaterra, né? Houve até 2 decisões a respeito disso, inclusive com tratados. Primeiro definindo que sim, era uma área que deveria continuar independente, depois deixou em aberto justamente sobre qual área, quem deveria ter o controle, né, dessa região. Aí a gente tem aqui exatamente essa região, então, que ela é uma região pequena, mas ela é muito grande proporcional ao restante do país, né? Então a gente perde aí sobraria 30% do que é a Guiana hoje. E a Venezuela, que está logo aqui com essa área aqui abrangente. Você estava falando justamente, Vandique, a respeito do petróleo, né? Então ninguém tinha muito interesse nessa área até 2015, quando foram descobertas essas áreas para a exploração do petróleo. E hoje a Venezuela, que já é um país que também produz petróleo, inclusive teve essa negociação recente com os Estados Unidos, que tirou o embargo da Venezuela em relação ao petróleo, e aí ficou no foco essa questão toda. Um plebiscito feito internamente, mesmo a vitória dessa decisão da população dizer que sim, que é a favor dessa ocupação, isso não dá o direito da Venezuela a ocupar essa área, né? Precisa seguir o tratado internacional, precisa seguir todos os outros trâmites antes de simplesmente cumprir uma decisão tomada numa votação interna como essa. Aurélio, o plebiscito não dá direito nenhum a ninguém a fazer nada, né? Existe um conceito de extraterritorialidade. Esse plebiscito não tem esse poder. Ele tem o poder de dizer que a população gostaria de anexar, mas se você perguntar se a população gostaria de ter energia elétrica e gasolina gratuita, todo mundo vai votar. Quer dizer, a maneira com que foi feita a votação, como foi feita a cédula e as perguntas que foram feitas, obviamente elas dirigiram a população, né, induziram a população a um erro de incentivar aquilo que está na mente do Maduro, mostrar que nós queremos algo que não é nosso. Isso é a coisa mais simples que existe no mundo. Aliás, o mundo é regido hoje por grandes correntes econômicas e políticas que incentivam as pessoas a quererem aquilo que não é delas, que elas não trabalharam para ter, que elas não produziram, etc. A mesma coisa está acontecendo lá. A Guiana é um país reconhecido internacionalmente, é um país que vem crescendo de forma, assim, doses cavalares, é um dos países, se não for o país que mais cresce no mundo, e alguns anos atrás, a própria Guiana, junto com o pessoal da Petrobras, da PDVSA, montaram uma empresa para explorar esse petróleo. Mas por incapacidade da Venezuela, pela ausência de recursos e incapacidade técnica, não foi possível levar a cabo essa exploração. O que faria mais sentido hoje seria, de fato, um projeto tripartite entre Brasil, Venezuela e Guiana, para que a gente possa explorar isso com o apoio da Petrobras e talvez do BNDES. Né? Que isso faz, esse tipo de investimento é estratégico para o Brasil. Esse sim faz sentido usar o dinheiro do BNDES para tocar para frente. Não as maluquices que a gente viu no governo Dilma e que estão sendo propostas hoje. Então eu vejo um assinte, como um assinte, 70% do território da Venezuela, não, da Guiana, ser anexado a troco de nada, porque existe um debate que tem mais de 200 anos de discussão, ou quase 200 anos de discussão. A coisa é muito séria. Foi sedimentado historicamente que existe essa estrutura, essa parte ocidental da Guiana, que é esse Essequibo, e essa situação ela perdura há muito tempo.
Existe quase 200 anos dessa estrutura. Hoje não é o momento de desafiar isso. Quando a gente suscita por que vamos desafiar esse status quo que perdura há quase 200 anos, a razão é existe uma implosão, o caos social instalado na Venezuela, falta de todos os produtos, existe uma ditadura sangrenta de esquerda, que abusa dos direitos humanos. O governo brasileiro se isenta de reconhecer isso, inclusive promove a ditadura através de convites a Maduro para vir para o Brasil, de enviados da Venezuela, não reconhece o nível de penúria e o nível de agressão aos direitos civis que ocorre na Venezuela, e através disso o Maduro fez um plebiscito politicamente inclinado para que as pessoas tirem o olho daquilo que acontece dentro da Venezuela, que é uma lástima, para olhar para fora. Enquanto isso, daqui a um ano, é menos de um ano, haverá uma eleição na Venezuela e ele consegue recuperar algum tipo de semblante de condição de concorrer de igual para igual com os candidatos da oposição. Se hoje acontecesse uma eleição na Venezuela, sem que houvesse intervenção e maquiagem dos votos, essencialmente, se não houvesse roubo político, né, um estelionato, a oposição provavelmente seria eleita. Então, como todo ditador, a melhor maneira de permanecer no poder é encontrar um inimigo externo e criar uma guerrinha que sempre deu certo. Mandique, aproveitando o tema, né, trazendo aqui ainda, a gente estava falando bastante sobre a questão de petróleo, enfim, eu queria abordar um outro assunto. Esse final de semana, Lula confirmou de fato, né, que o Brasil vai participar, vai ingressar na OPEP+, mas ele trouxe ali uma fala de que vai ser o grande porta-voz para tentar convencer os países a abandonar o petróleo. Qual é a chance de sucesso do Lula? O Lula não tem autocrítica. Esse é um dos maiores problemas do presidente da República. Ele tem uma total falta de autocrítica. Ele não sabe quem ele é. O Lula é um articulador, tem a sua influência, mas ele é muito menor do que ele acha que ele é. Aliás, ele é um nanico global com uma fala bastante estridente. E hoje a posição do Lula é bastante preocupante pelo seguinte: ele conseguiu se opor em diversos pontos à opinião do mundo civilizado, principalmente no apoio a ditaduras. A entrada do Brasil na OPEP cria um paradoxo, porque a razão de se participar em um monopólio, ou nesse caso, no oligopólio, é para você restringir a oferta de um bem que a demanda existe e a gente quer fazer com que o preço suba. Ao mesmo tempo que o Lula quer ver a gasolina cair, o diesel cair de preço no Brasil, ele quer participar de um grupo cuja função é fazer que o preço suba. Quer dizer, me parece uma maluquice total o argumento do presidente, né? Não tem nenhum tipo de lógica. E o Lula continua sentado na mesa de negociação, tomando a sua cervejinha lá com os metalúrgicos do ABC. A mentalidade de sindicalista não sai da cabeça do Lula. O Lula acha que qualquer conversinha mole resolve ou demove pessoas, principalmente a Arábia Saudita e outros países relevantes, de tomar uma decisão com relação a corte de cotas de produção. Não vai ter nenhum impacto. Aliás, o Brasil seria muito mais beneficiado se não entrasse na OPEP+, e se juntasse com países civilizados que produzem petróleo, como a Noruega, né, como a Escócia no Mar do Norte, como o próprio Estados Unidos, que não são parte dessa brincadeira, né? O Brasil, ele adora algum tipo de grupo de paisecos, né, republiquetas, para fazer grandes viagens. A gente adora essas manifestações em grupo e que fala-se muito, mas faz pouco. Entrar na OPEP, o Brasil não terá nenhum tipo de voz ativa. É um erro estratégico para o Brasil se posicionar dessa maneira e vai afetar, se for parte, vai afetar de uma maneira paradoxal o preço dessa commodity tão importante para o Brasil, que é o modal principal de transporte do nosso principal bem de exportação.
né? Quer dizer, é tudo errado, não tem nenhum planejamento, fala pelo cotovelo, porque eu não posso dizer por onde ele falou aqui ao vivo. E quais implicações diplomáticas poderia ter aqui para o Brasil? O Brasil poderia ter também, como você disse, né, se associar a esses regimes mais autocratas, né? Exemplo, como você trouxe, Iraque, Arábia Saudita. Quais implicações diplomáticas que poderíamos ter caso realmente o Brasil ingresse na OPEP? Isa, sedimenta que o Brasil não é um país sério com relação à promoção dos direitos humanos, da democracia no mundo. O Brasil, a cada dia, nesse governo, se associa mais a Irã, a Palestina e Hamas, né, o suporte, a negação do direito de Israel de se defender depois de um ataque brutal, injustificável, a associação do Brasil com Cuba, a associação do Brasil com a Arábia Saudita, uma ditadura teocrática, esquartejou um jornalista dentro de uma embaixada. Quer dizer, essa associação com regimes autocráticos, ditatoriais, que diz que é um contrassenso com todo o tipo de palavreado ideológico que o PT e o Lula se pronunciam há 50 anos. Inclusive, né, contraditório, também, por um lado, o Brasil inclinar a querer fazer parte aí, de fato, da OPEP+, e, por um outro lado, dizer ali no próprio discurso da COP28 que o mundo precisa reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, e ele querer convencer ali os maiores produtores de petróleo a abandonar o business core deles. É meio difícil da gente conseguir entender de fato qual pé ali vai pesar mais para a canoa aí que o Lula está tentando equilibrar, né? Paula, o Lula me parece, aquelas festas de faculdade, aquele bebum do final da festa que tenta beijar qualquer menina que está no lugar, né? E ele sai desesperado tentando dar um beijo em alguém. Ele está querendo beijar o PEP, está querendo beijar o CDA, agora não quer mais beijar, quer beijar todo mundo. Aquilo que eu falo aqui, repito o tempo inteiro. O Brasil precisa de um planejamento estratégico com metas de curto, médio e longo prazo que transcendem os 4 anos de governo. Se a gente não tiver um posicionamento de que nós seremos o país que produzirá a base alimentícia do mundo, nós vamos agregar valor à indústria do agro, desenvolvendo tecnologia em toda a cadeia de valor, que é onde a gente tem vantagem comparativa, que a gente vai fazer investimentos, chamar para o Brasil investimentos pesados, investimento direto estrangeiro para construção da infraestrutura necessária para escoar todo esse bem agrícola que a gente serve a nós mesmos e ao mundo. Se a gente não tiver um planejamento dessa maneira, que nós vamos fazer com que o combustível fóssil brasileiro seja produzido da maior quantidade, melhor quantidade, e nós vamos conseguir desenvolver toda a estrutura de refino para que a gente possa abastecer o Brasil e outros lugares. Para fazer isso, nós vamos ter que quebrar o monopólio, trazer investimento externo, poder deixar haver concorrência. Se a gente não tiver um planejamento desse porte, fica essa história de querer beijar todo mundo no final da festa depois que tomou todo o chopp. Parece aquelas festas de peão de boiadeiro. Todo mundo sabe que tem o bebum que tenta pegar aqui. Não dá. Assim, me causa um mal-estar em ver essa inconsequência do governo. E não é só do Lula, né? Eu estou falando do Lula porque ele é vigente, né? Eu tenho as mesmas visões sobre o governo anterior. Bolsonaro era a mesma coisa, né? Não tinha um plano de governo. A gente tem uma carência enorme nesse país de um plano de governo, de uma associação da sociedade com o governo para que a gente possa desenvolver o que a gente é eficiente em produzir e sermos líderes mundiais e dessa maneira poder trazer benefícios para a sociedade, aumentar a renda per capita, fazer com que esse país se desenvolva.